Olá, amigos! Vocês gostariam de ouvir um fato incrível? Existem nos oceanos ao redor do mundo pequenos camarões que nadam nas ondas. E eles têm um hábito interessante. À medida que trocam de pele ao longo da vida enquanto continuam a crescer, eles têm que nadar até o fundo, pegam um grão de areia do tamanho exato e o posicionam numa fenda que eles têm na cabeça, que é chamada de pedra de status. Devido a esse pequeno grão de areia, isso ajuda a manter o equilíbrio deles nas ondas. Alguns biólogos marinhos então tiveram uma ideia: colocar um monte desses camarões dentro de um grande aquário. Mas ao invés de colocar a areia no fundo do aquário, eles puseram fagulhas de ferro. Então chegou a hora dos camarões se moverem. Eles desceram, pegaram uma fagulha do ferro e enfiaram na cabeça. Então eles puseram um grande eletroímã em cima do aquário e o acionaram. E adivinhem só? Os camarõezinhos viraram e começaram a nadar de cabeça para baixo. Bem, se não fosse suficiente, eles então pegaram um camarão normal de um outro aquário e o puseram junto com os camarões de cabeça para baixo. E como previsto, ele nadou normalmente. Os outros camarões conversaram e disseram: o que há de errado com esse cara? Na verdade, eles é que estavam errados, pois eles tinham a pedra errada nas suas cabeças. Vamos falar sobre ter a pedra da lei de Deus em nosso coração nesta apresentação de Apocalipse agora. Obrigado, Pastor Ross. E não esqueçam, amigos, vamos voltar fazendo o nosso melhor para responder suas perguntas bíblicas assim que esta apresentação acabar. Estamos passando por alguns dos principais temas do Apocalipse, estabelecendo uma boa base e, como mencionamos, nas próximas apresentações, vamos estar falando sobre questões quentes que lidam com a América na profecia. Falaremos sobre o porquê de existirem tantas denominações, o Armagedon. Examinaremos o arrebatamento, falaremos mais sobre isso, falaremos sobre o milênio, vamos falar sobre a besta, sobre a marca da besta e eu garanto, amigos, suas vidas vão mudar. Jesus disse que ao ler o livro do Apocalipse há uma bênção pronunciada sobre aqueles que ouvem, leem e guardam as coisas do livro. Vamos falar um pouco sobre a parte do guardar do livro do Apocalipse esta noite. E nosso estudo, conforme mencionado, é chamado A Lei Imutável. Em nossa apresentação esta noite, mas nós queremos falar um pouco sobre o que a palavra de Deus diz sobre a lei, o que o Apocalipse tem a dizer sobre a lei e os mandamentos de Deus. Como os cristãos lidam com isso? Então fomos às ruas para obter algumas opiniões de alguns de nossos cidadãos em algumas das grandes cidades ao redor da América do Norte. Maybe not all laws are necessarily good or bad, but they do in some way give us something to walk on, something to understand what can we do and what we shouldn't do. Laws are important because if we didn't have laws, people could do whatever they want, so like they could kill people or like steal. Because some people know right from wrong and some people don't, some people need to be told. The importance of laws are to make sure that there's not complete havoc in the world. I would say that the number of laws is bewildering. There has to be a certain number for it to work. I mean, if there was only like 4, then it wouldn't work. According to the Bible, everybody sins. Everyone sins every day. Well, we all sin. People can only know that they have sinned against the Holy God, but based on the Ten Commandments. Whether you are a Christian or not, I feel like they're pretty decent basic rules to follow, like thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt be obedient. Thou shalt not covet, so anyone who's ever been jealous of, the next guy who makes more money or the next girl who has a cooler dog or whatever. I think people that believe the Bible aren't saved until you believe the Bible and live the Bible, not just know it. Once Jesus said he has, sacrificed himself, it don't matter if you believe in him or not. That's how powerful Jesus is. So he said, I already saved y'all. Have fun out there. Bem, aí está, amigos. Temos algumas opiniões que são generalizadas a respeito da lei de Deus, da lei em geral e o que Deus espera de nós quanto à lei e ao pecado. Eu acho que você percebeu que as respostas diferentes seguem as respectivas perguntas na parte inferior da tela. E isso nos mostra que não só na igreja, mas no mundo,
As pessoas têm uma variedade bem ampla de ideias sobre como devemos nos relacionar com a lei. Bem, a conclusão é que precisamos saber o que a Bíblia diz. Então, com este pano de fundo, vamos entrar na lição desta noite. E este é um assunto do Apocalipse que eu acho que deveria ficar bem claro. Você pode ler, por exemplo, em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Você também pode ler em Apocalipse capítulo 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelos portões da cidade. E este, que a propósito é o último capítulo da Bíblia, pronuncia uma bênção sobre aqueles que guardam seus mandamentos. Por isso, precisamos saber quais mandamentos, sabe? A Bíblia nos diz que Deus tem uma lei, e ela também nos diz que existem algumas leis sobre as quais não estamos. Como sabemos a distinção? Há muita confusão na igreja sobre isso. E, de fato, este pode ser um dos assuntos mais controversos no mundo cristão. O que exatamente Deus quer que façamos? Então, vamos explorar esse assunto. Jesus nos diz que há uma bênção para aqueles que guardam a sua lei. Vejamos as histórias bíblicas e isso nos ajudará a entender como isso se relaciona com o livro do Apocalipse. Se formos a Daniel, capítulo 6, veremos lá que quando os persas conquistaram os babilônios, falamos sobre isso no estudo anterior, que Daniel sobreviveu a isso, e ele não somente sobreviveu, mas o rei da Medopérsia, rei Dario, nomeou Daniel para ser o primeiro-ministro, para ser o conselheiro-chefe em seu novo gabinete. Bem, isso deixou alguns dos outros conselheiros do rei não muito felizes. E eles começaram a conspirar. Como nos livraremos desse Daniel? Ele é tão honesto, é fiel em tudo o que faz. Nós temos que encontrar alguma lei que irá prendê-lo, tirá-lo do caminho. Então eles foram ao rei e disseram: Rei, nós temos uma grande ideia. Reunir todo o reino. E se você assinar uma lei, um mandamento dizendo que ninguém irá orar a qualquer deus ou homem, exceto você, por 30 dias, ou serão lançados aos leões. Pensamos que isso vai unificar a todos e lhe dará respeito. E o rei disse: Estranho, tem certeza? Oh, sim, rei, tens que fazer isso, vai ser ótimo. Vai reunir todos e virão para te adorar. Vejam, muitos dos antigos reis, quando eles não conseguiam unir o povo por meio de... talvez não tivessem uma língua comum, eles podiam ter moedas diferentes, costumes e raças diferentes. Eles se uniriam por meio da adoração comum. Por isso que alguns dos faraós proclamavam a si mesmos como deuses, e Alexandre o Grande disse que era um deus, e os imperadores de Roma, os Césares, disseram que deveriam ser adorados. E o rei disse: bem, se vocês acham que isso vai mesmo ajudar. Então ele assinou esse decreto, que pela lei dos medos e dos persas não pode ser alterada. Mas ele não percebeu que era uma armadilha para Daniel. Bem, eles circularam a lei. Eles sabiam que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes por dia para Jeová. E, como de costume, a Bíblia diz em Daniel 6, verso 10, um dos grandes versos da Bíblia. Quando Daniel soube que o edito fora assinado, ele entrou em sua casa, e sua janela estando aberta em sua câmara em direção a Jerusalém, ele prostrou-se de joelhos 3 vezes ao dia, e ele orava e dava graças perante seu Deus, como ele fazia antes. Ele não deixaria uma lei governamental impedi-lo de adorar a Deus. Daniel teve que fazer uma escolha. Existe um mandamento. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Deveria ele guardar os mandamentos de Deus, ou deveria guardar os mandamentos de homens? Se você olhar em Daniel capítulo 3, Nabucodonosor faz uma imagem de ouro. Qualquer um que não orar para esta imagem será morto. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que orar, tiveram que decidir: nós nos curvamos e adoramos a imagem de ouro do rei, ou nós guardamos o segundo mandamento que diz: não faça isso. Eles decidiram por Deus em primeiro lugar. Deus os libertou. Em Apocalipse diz que o poder da besta vai obrigar todo mundo a adorar, contrariando a lei de Deus. E os que não adorarem não poderão comprar ou vender e, por fim, serão mortos. Então, o povo de Deus precisa saber qual a vontade de Deus, ou serão varridos com as multidões e tomarão a decisão errada. Bem, você percebe que Daniel poderia ter fechado a janela e orado. Ele não precisava se ajoelhar e orar. Ele não precisava orar em voz alta. Ele não tinha que ir lá em cima. Tudo o que Daniel fez foi anunciar: eu não vou me envergonhar do meu Deus.
Ele ajoelhou, abriu sua boca, abriu as janelas, subiu onde todos podiam vê-lo e orou para Deus. E eles o ouviram, o entregaram ao rei, e ele pensou, o que eu fiz? Ele tentou livrar Daniel, mas a lei era a lei. Nem o próprio rei podia quebrá-la. Então o rei deu a ordem e Daniel foi trazido. E eles o lançaram na cova dos leões. E a Bíblia nos diz que o rei falou com Daniel, dizendo, seu Deus, a quem você serve continuamente, ele vai te livrar. Então puseram uma pedra sobre a boca da cova. E em seguida o rei selou-a com o selo do governo. E o rei se foi e passou a noite jejuando no palácio, e nenhum instrumento musical foi trazido perante ele. No início da manhã, ele foi rapidamente para a cova. Ele rompeu o selo, moveu a pedra, e Daniel saiu vivo. Agora, isso não soa familiar, amigos? Tem uma história na Bíblia sobre espiões seguindo Jesus. Eles tentaram prendê-lo e se livrar dele. Eles finalmente o acusaram de quebrar as leis políticas e religiosas. Essas leis, alegando que ele adorava outro Deus além de César. Jesus foi colocado em uma tumba. Colocaram uma pedra na entrada e um selo do governo. Cristo era inocente e ele saiu vivo. O leão, a Bíblia diz que o diabo anda por aí como um leão que ruge, e ele não conseguiu manter Jesus na tumba, assim como aqueles leões não puderam manter Daniel na cova. A Bíblia nos diz que Deus enviou seu anjo e fechou a boca do leão. É uma história real. Agora, nós compartilhamos essa história, é porque ela ilustra como Deus defende e se levanta por aqueles que defendem a sua lei. E a lei de Deus será uma questão importante, segundo o livro de Apocalipse, nos últimos dias com o poder da besta. Então precisamos entender isso porque o fato é que muitas igrejas não ensinam mais os 10 mandamentos. Vamos descobrir o que a Bíblia diz sobre isso, percorrendo todo o caminho, desde o Gênesis ao Apocalipse, e irá culminar com a verdade que se encontra no último livro da Bíblia. Então vamos à nossa primeira pergunta. Pode a lei moral de Deus ser alterada ou revogada? E quando dizemos lei moral, não costumamos usar este termo, mas é uma das palavras para os 10 mandamentos. Está falando sobre o decálogo, e a palavra deca significa 10. As 10 palavras, o decálogo, o código moral, que costumava haver na porta de cada sala de aula quando eu era criança. Eu estudei em escola pública, e eu me lembro, eles diziam que a regra de ouro era amar a Deus, amar ao próximo, e tinha os 10 mandamentos na parede da escola pública. Você acredita nisso? Agora eles dizem que não podem fazer isso para não haver separação entre a igreja e o Estado. Mas essa lei pode ser mudada? O rei da Pérsia não poderia mudar sua própria lei? Sabe, a Bíblia nos diz que Assuero era casado com Esther. Ele fez uma lei em que todos os judeus deveriam ser atacados num certo dia. Ele descobriu então que sua esposa era judia. Ele não poderia mudar sua própria lei. Ele simplesmente fez outra lei, dando-lhes o direito de legítima defesa. Deus pode mudar sua lei? Deus mudaria sua lei? A Bíblia nos diz, Cristo disse que é mais fácil, isso está em Lucas 16:17, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Um tio é como um tracinho de um T, nos caracteres hebraicos. E novamente, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Os 10 mandamentos são chamados de aliança de Deus. Aqui diz, eu não vou quebrá-la. Além disso, Salmo 111, versos 7 e 8, todos os seus mandamentos são seguros. Eles permanecem firmes para todo sempre. E se isso não for suficiente, só para acrescentar aqui um quarto verso, em Malaquias capítulo 3, verso 6, diz, eu sou o Senhor, eu não mudo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele não mudou sua lei. Quando Deus deu sua lei, ele falou com sua própria voz, no alto da montanha que trovejava e tremia com fogo e relâmpagos. Ele escreveu com seu próprio dedo, na pedra, para ajudar a ilustrar e pontuar a natureza imutável de sua lei. Ele não vai mudá-la. E ele não pode mudá-la. Porque, para que Deus mude a sua lei, ele teria que mudar a si mesmo. Lembre que ele disse, eu sou o Senhor, eu não mudo. A lei de Deus é uma perfeita expressão do caráter de Deus. Vamos só dar uma olhada neste gráfico que eu acredito que ilustra isso. Você verá aqui à esquerda as características de Deus. E, bem, a coluna do meio são as características de Deus. À esquerda estão os versos que falam sobre Deus tendo essas características. À direita estão os versos que dizem que a lei possui características idênticas. A Bíblia diz que Deus é bom
e diz que a lei é boa, Romanos 7,12. Isaías 5,16, Deus é santo. Romanos 7,12 diz, a lei é santa. Deuteronômio 32,4, a lei é justa. Deus, nosso Deus é justo, aqui diz que a lei é justa. Mateus 5,48, Deus é perfeito. Salmo 19, verso 7, a lei é perfeita. Deus é amor, a lista continua. Deus é justo, a lei é justa. Deus é verdade, a lei é a verdade. Eu não tenho tempo para todas. Espero que tirem uma foto da tela. Depois você vê. Deus é puro, a lei é pura. Deus é espiritual, a lei é espiritual. Deus é imutável, Deus é eterno. A razão pela qual Deus não pode mudar sua lei é porque Ele é o Senhor, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. De acordo com a Bíblia, o que é pecado? Bem, ela nos diz, o pecado é a transgressão da lei. Pecado é quando estamos quebrando a lei de Deus e estamos desobedecendo. Provavelmente a melhor e mais simples definição de pecado é quando nós simplesmente desobedecemos a Deus. Estamos fazendo o que sabemos que a lei proíbe. Se você mentir, está quebrando um dos mandamentos de Deus, e isso é pecado. Se você roubar, quebra um mandamento, é pecado. Na verdade, cada mandamento que você possa imaginar, qualquer lei de Deus que você pensar, o enquadra em um dos 10 mandamentos. Deixe-me ver se eu posso resumir desta forma. Deus é amor. Então aqui há uma palavra, Deus é amor. Então, o amor de Deus divide-se em 2 partes. Diz que devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, esses mandamentos estão divididos. Avançando, temos os 4 primeiros mandamentos que tratam do nosso amor por Deus, e os últimos 6 mandamentos tratam de nosso amor pelo homem. É como se eu tivesse uma cabeça, amor, 2 braços, 10 dedos, exceto que eu não tenho 4 em uma mão e 6 na outra. Mas a ideia é que a maneira que eu mostro meu amor é pelos meus braços e meus dedos. Então, os mandamentos são assim. Eles representam o amor. Isso se resume assim. E quando nós quebramos a lei de Deus, há uma falta de amor em alguns aspectos. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Agora, a razão para isso ser muito importante, amigos, é porque onde não há pecado, não há lei. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, então você não precisa de um Salvador para morrer por seu pecado. O diabo odeia a lei, porque quando nós sabemos o que é a lei de Deus, isso nos ajuda a reconhecer o nosso pecado, e aí precisamos de um Salvador. Eliminando a lei, você não tem pecado, nem precisa de um Salvador. Então o diabo está atacando a lei de Deus porque ele não quer que as pessoas se voltem para Jesus. A lei é como um espelho, você pode dizer. E o espelho não nos mostra o que está errado, mas basicamente nos ajuda a reconhecer o que está errado. Então deixe-me ver se posso ilustrar isso. Se você já viu meus seminários antes, é uma maneira simples de entender que eu faço em todos os programas. Eu costumava fazer piadinhas sobre isso, mas agora eu não brinco. Eu só... Tudo bem, pode me emprestar os 2? Certo, vamos lá. Nós vamos ver se isso... Obrigado, senhora Bachelor. Certo, então... Bem, a essa altura você está vendo algo diferente em minha aparência? Ross disse, não, Doug, você sempre pareceu estranho. Tudo bem, você vê algo diferente, ok? Você pode até achar divertido, mas você está ciente de que eu não vejo nada. Então, se eu quero tomar ciência, o que eu devo fazer? Olhar no espelho. Então, digamos que eu estou caminhando, me sentindo bem, não vejo nada de errado comigo. E as pessoas me olham estranho, mas eu acho que o problema é delas. É assim que muitas pessoas passam a vida. Mas então, finalmente eu passo pela vitrine de uma loja e eu vejo o meu reflexo e eu... Oh, meu, que vergonha! Tem algo terrivelmente errado com a minha aparência. Eu me sentia bem, até eu olhar para esse espelho. Então a solução é ignorar o espelho? Isso muda a realidade? Não. Eu ainda trago o problema, estou apenas tentando viver, enganando a mim mesmo. Algumas pessoas atacam a lei, porque elas não querem tomar ciência de seus pecados. Eu acho que foi Moody quem disse, a Bíblia irá protegê-lo do pecado, ou o pecado irá afastá-lo da Bíblia. Então, se isso me mostrou que há algo de errado com minha aparência, e se me fez sentir mal, eu apenas jogo fora, então eu ficarei bem? Não. Então, se ele me revelou, então faria sentido que ele fizesse algo sobre o problema? Então, eu uso o espelho para remover isso? Bem, isso não parece justo, está me fazendo sentir mal, mas não oferece uma solução. Agora você percebe o que é isso? E o que é isso?
Pecado. O que é o espelho? Se a lei apenas revela nosso pecado, temos um grande problema. Porque o espelho não pode limpar isso, ele só pode me mostrar o que está errado. Do que você precisa? De uma limpeza. O que seria essa limpeza? Há uma razão para eu cortar minha camiseta vermelha hoje. Eu poderia cortar uma branca, mas esta representa o sangue de Jesus. É uma camiseta velha, não se preocupe. Então, se eu usar isso, uma vez eu usei um pincel permanente e foi um grande erro. Se eu usar isso e perguntar, e aí, deu certo? Olha só isso, melhorou. E eu não me importo tanto com o espelho. Na verdade, eu estou começando a gostar um pouco. Porque me ajuda a ver minha condição. Agora, eu aposto que não há uma pessoa aqui na plateia que, antes de chegar, quantos se olharam em um espelho antes de sair de casa? Por quanto tempo você se olhou? Mas, você entendeu? Alguns pensam que crer nos 10 mandamentos é legalismo. Mas não é legalismo, já que a lei não nos salva. Legalistas são aqueles que ensinam que a lei salva. A ideia é que a lei existe para nos mostrar a nossa necessidade de Jesus. E precisamos continuar a consultá-la. Todos os dias nos olhamos no espelho, não é? Eu sei que algumas culturas na história não tinham um espelho prontamente acessível, mas, mesmo de volta à Bíblia, ela nos diz que a lei é um espelho. Eles a possuíam. Ela mostra o seu reflexo. E você continua a verificar e diz, eu estou seguindo a Deus? Você não fica olhando e vendo o seu pecado para começar a guardar a lei. Mas há um momento para um autoexame. 2 Coríntios nos diz que cada homem examine a si mesmo se ele está na fé. A lei é um espelho. Qualquer homem que olha para esta lei perfeita permanecendo nela, então continuamos vindo a Jesus, já que precisamos de sua limpeza que ocorre regularmente. Pergunta 3. A que lei 1 João 3, verso 4 se refere? Agora, quando João diz o pecado é a transgressão da lei, em 1 João 3, 4, que lei é essa? Bem, aqui lemos, eu não saberia o que é pecado, senão pela lei, pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, olhamos para a lei e aqui não está falando sobre todas as leis cerimoniais, ela está se referindo especificamente a um dos 10 mandamentos. Sabe, eu vi alguns fatos incríveis e existe todo tipo de lei no mundo. E há várias leis na Bíblia. E você pode se perguntar, quais leis devemos guardar? A América tem algumas leis bem estranhas em seus códigos. Em Washington, um cão não pode latir após as 18. Em Nashville, é proibido tomar banho em uma fonte da cidade. Mas eu já vi pessoas fazendo isso. Em Salt Lake, Utah, é ilegal carregar um violino em uma sacola de papel. Eu não faço ideia, mas obviamente alguém aprontou com um violino num saco de papel. Em Blythe, Califórnia, o cidadão não pode usar botas de cowboy a menos que ele realmente tenha 2 vacas. No Kentucky, é ilegal carregar sorvete no bolso de trás. Agora, eu não sei a história por trás disso, mas deve ter acontecido algo. Neste aqui também. Em Michigan, é ilegal pôr um gambá na mesa do seu chefe. Alguém realmente tinha que votar por isso. No Canadá, é ilegal emprestar seu aspirador de pó para o seu vizinho. Esta é apenas uma pequena amostra de leis bizarras já decretadas. Mas a lei dos 10 mandamentos é de uma categoria única em si mesma. Deus, em aproximadamente 300 palavras, resumiu sua vontade para toda a humanidade. E eu fiz uma série inteira sobre os 10 mandamentos e 10 apresentações não foram suficientes porque era muito ampla e muito abrangente. Qualquer pecado, de alguma forma, se encaixa num desses 10 princípios. Isso, na verdade, simplifica as coisas, e nós precisamos dela hoje? É a pergunta. Agora, na verdade, esta é uma revista antiga, mas eu lembrei de tirar uma foto e fiquei tão chocado. Revista Time, de agosto de 1994. A infidelidade pode estar em nossos genes, basicamente significa não se culpe por ser infiel ao seu cônjuge, porque, afinal, descendemos de macacos e eles nem sempre são monogâmicos. As pessoas começaram a pensar, tudo bem, então eu posso agir como um macaco? Mas, sabe, as consequências disso não foram boas. Só para te dar um exemplo de como a América, em particular, tem se afastado de Deus. Em 1867, uma média de apenas 3% das pessoas se divorciaram. E isso foi entre 1867 e 1879. Em 1898 foi para 7%.
Em 1925, daqueles casados, 16% terminaram em divórcio. 1940, 20%. 1970, 33%. 1985, 50%. Agora é muito difícil rastrear porque tantas pessoas vivem juntas e nem se casam. Alguns, quando se separam, nem mesmo se incomodam em se divorciar oficialmente. Então, as estatísticas são meio assustadoras. Agora, felizmente, isso está melhor nos lares cristãos. Agora, eu tenho que reafirmar que essa foi uma pesquisa da Barna que diz que, entre os cristãos que realmente frequentam a igreja, eles têm uma expectativa muito melhor ou o casamento mais duradouro. Taxa de sucesso. Este é o termo que eu estava procurando. Eu me lembro, só para dar um exemplo de a que ponto a cultura chegou. Voltando em 2014, eu acredito que Ashley Madison era um site que encorajava as pessoas, 2015, encorajava as pessoas a terem romances. Dizia, a vida é curta, tenha um caso. E uma empresa ficou tão indignada com isso que um grupo chamado Equipe de Impacto hackeou o site deles, roubaram os dados dos usuários e ameaçaram torná-lo público a menos que fechassem o site porque acharam horrível encorajar as pessoas a quebrarem seus votos de casamento. Ashley Madison pensou, estão blefando. E eles então liberaram 25 gigabytes de dados da empresa, incluindo os detalhes dos usuários. E muitos perfis foram modificados e descobriram que havia 37 milhões de pessoas cadastradas naquele site. 5 milhões eram mulheres. O restante eram homens. Pessoas que estavam brincando com a ideia de ter um caso. Fizeram uma pesquisa. O YouGov entrevistou 1.000 americanos. Eles descobriram que 21% dos homens e 19% das mulheres admitiram que traíram seus parceiros. Vale mencionar que 7% disseram preferir não responder a pergunta. A Bíblia diz que você não deve adulterar. Furto em loja. O maior prejuízo que os varejistas têm é de pessoas roubando e, infelizmente, 36% de todas as perdas das empresas são de roubo interno. Pessoas que falham na integridade. Eu ouvi sobre um pregador que passou pela Escócia e ele viu um grande reavivamento. Ele estava trabalhando nos estaleiros e pregando para os operários e houve um tremendo avivamento e o Espírito Santo agiu. Isso originou um grande problema. Muitos operários trouxeram de volta ferramentas e suprimentos que haviam roubado de seus patrões. Foi preciso construir armazéns para pôr tudo. Porque o Espírito Santo os convenceu sobre o roubo deles. Mas, sabe, se a lei não for exaltada, ai do povo. E eu me lembro que, na verdade, eu conheço um pastor de uma igreja. Ele veio e me escutou pregar este sermão sobre a lei de Deus e disse, bem, eu não quero ser um legalista. E então ele tirou os 10 mandamentos da parede em sua igreja. E ele disse aos seus membros, nós não estamos sob a lei, estamos sob a graça. E isso causou uma grande confusão em sua congregação. Não está acontecendo só na cultura, está acontecendo na igreja. E o crime em nossa sociedade está assombroso. A cada centena de horas morrem mais jovens nas ruas do que os mortos na guerra do Golfo Pérsico. Eu acho que eu já mencionei esse fato antes. A faixa etária dos 18 anos que cresce vendo TV em casa testemunhou 200 mil atos de violência, incluindo 40 mil assassinatos na TV. E eu acho que todos nós já ouvimos histórias repetidas de jovens que se viciam em jogos violentos. Então eles saem em público e reproduzem o comportamento que viram no videogame. Ou eles reproduzem o comportamento descrito nessas músicas violentas que eles estão ouvindo. Foi o que aconteceu em Columbine. Teve um jovem que costumava jogar este jogo chamado GTA. Ele saiu, roubou o carro da polícia e matou o policial. E depois começou a dizer frases do jogo. Portanto, se nossa cultura está saturada com ilegalidade, então não deveríamos estar surpresos se isso está afetando a moral das pessoas. O povo de Deus precisa mais uma vez descobrir os mandamentos de Deus. E Jesus? Um cristão deve ser um seguidor de Cristo. Então, o que Jesus fez? Jesus guardou os 10 mandamentos? Esta é uma boa pergunta. E a resposta certa é: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. As pessoas dizem que ele só guardou os mandamentos porque ele teve que cumpri-los em nosso sacrifício. Não. A Bíblia diz que ele nos deu um exemplo, devemos andar como ele andou. Um cristão é um seguidor de Cristo. Quantas pessoas pecaram? E eu devo esclarecer isso. Você sabe que estamos todos juntos nessa. Todos pecamos, menos Jesus.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Cada um de nós pecou. E eu me lembro de ouvir sobre esta senhora que estava enviando uma Bíblia da família, uma grande Bíblia da família para alguém. Em outro estado, ela foi ao correio e levou uma caixa bem grande. E o funcionário perguntou, há alguma coisa quebrável aqui? E ela disse, apenas os 10 mandamentos. Então, todos nós pecamos, todos nós quebramos a lei de Deus. E a penalidade é bem séria. Qual é o castigo por viver a vida em pecado? O salário do pecado é a morte. E se você pensa sobre isso, estamos todos sob pena de morte. Se todos pecaram, a Bíblia diz que todos nós tomamos o nosso próprio caminho e o Senhor tomou sobre si a iniquidade de todos nós. Não há nenhum justo, nenhum. Agora você sabe que alguns podem dizer, bem, eu não creio que eu quebrei toda a lei, mas a Bíblia nos diz que quem quebra um mandamento, na verdade, é culpado de todos, porque o problema do pecado é na verdade, um problema no coração, e isso apenas se manifesta de maneiras diferentes. Eu tenho uma teoria. Eu acho que todos nós somos o que você chamaria de viciados em pecado. E o que eu quero dizer com isso é que nascemos onde fomos projetados por Deus para ser dependentes de Deus. Fomos projetados por Deus para que não tenhamos alguma felicidade ou satisfação a menos que tenhamos Deus no interior. E se não tivermos Deus dentro de nós, então a pergunta de verdade será: qual é o seu vício? As pessoas são viciadas em drogas, sexo, comida, trabalho. Alguns estão envolvidos em relacionamentos codependentes muito prejudiciais à saúde. Outros são viciados em compras. Tem de tudo. É uma enxurrada de diferentes vícios que as pessoas podem ter. Mas se você não está onde Deus é a sua maior alegria e nem está buscando primeiro o seu reino e a sua justiça, a outra questão é qual é o seu vício. Porque a menos que Cristo entre em nossa vida e preencha esse vácuo, estaremos tentando preenchê-lo com outra coisa. E isso se manifestará em alguma forma de pecado, alguma forma de egoísmo ou alguma forma de doença mental ou espiritual, e isso sempre leva à morte. Alguns dizem que os 10 mandamentos não são obrigatórios no Novo Testamento. O que Jesus diz sobre isso? Se queres, pois, entrar na vida, faça o quê? Guarde os mandamentos. Agora, nesta história em particular, um jovem rico governante veio a Jesus e lhe disse: bom mestre, que boas ações eu devo fazer para ter a vida eterna? E Cristo disse: por que você me chama de bom? Não há ninguém bom, exceto um, e esse é Deus. Mas se você quiser entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele disse: quais? Cristo então começa a citar os 10 mandamentos que estão ligados ao relacionamento do homem com seu semelhante. Ele interrompe Jesus e diz: todos esses eu tenho guardado, o que me falta? Ele disse: siga seu caminho, venda o que tem, dê aos pobres, você terá um tesouro no céu, tome a sua cruz e me siga. E ele foi embora triste, porque possuía grandes posses. Ele pensou que era bom, eu guardo tudo desde a minha juventude. Só que ele não amava o próximo, mas estava acumulando riqueza. E quando Jesus lhe disse: entregue tudo, ele disse: não, Deus, você não é o meu tesouro. Meu tesouro está no banco. Muitas pessoas dizem: eu amo o Senhor, até que o Senhor toca na coisa que realmente é o ídolo nas suas vidas. Então é isso que é a idolatria, pôr qualquer coisa no lugar de Deus. Jesus disse: se você me ama, guarde os meus mandamentos. E eu vou orar ao Pai e Ele enviará outro Consolador, mesmo o Espírito da Verdade. O Espírito Santo é dado àqueles que amam a Deus. Então, se não amarmos a Deus, Ele não pode nos confiar ao Espírito Santo. Em Atos nos diz que Deus dá o Espírito para aqueles que lhe obedecem. Ele nos dá o Espírito para nos ajudar a obedecer, mas o poder do Espírito é dado de forma especial para aqueles que estão dispostos a obedecer. Então, como é possível guardar os mandamentos? E eu acho essa uma pergunta muito importante. Deus enviou o seu próprio Filho, condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei sejam satisfeitas em nós. Antes de Cristo entrar em nossos corações, somos motivados pelo egoísmo. Mas quando passamos pelo novo nascimento e nos apaixonamos pelo Senhor, aí é outra história. Aí queremos fazer as coisas que agradam a Deus. Todas as nossas atitudes mudam. Não apenas não queremos estar perdidos e ir para o céu, mas além disso, desejamos não fazer nada que vá decepcionar a Deus. Uma pessoa alcança uma maturidade espiritual verdadeira quando ela tem a experiência de Paulo, onde ele diz:
Mesmo que eu possa estar perdido, eu quero que Israel seja salvo. E Moisés disse: tira o meu nome do livro da vida, Senhor. Quanto ao seu nome, salva o seu povo. É aquele amor sacrificial, onde a coisa mais importante é você amar muito a Deus. É como que Deus te ama tanto que Ele deu seu Filho. Ele nos dá o mesmo tipo sacrificial de amor. Quando você ama a Deus mais do que a você mesmo, você não vai querer fazer nada que possa desapontá-lo. Porque o amor é, na verdade, o cumprimento da lei. Agora eu tenho que me adiantar. Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Como já mencionamos, enquanto seguirmos a Deus, Ele continuará a crescer em nossas vidas e a preencher nossos corações com sua vontade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Agora, aqui há um princípio. Deus nunca vai lhe pedir algo que você não possa fazer. Em cada mandamento de Deus, há poder para obedecer. Tem uma história na Bíblia onde há 10 leprosos. Eles vêm até Jesus, cheios da lepra, e gritam da encosta: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ele diz: ok, vão perante o sacerdote para serem examinados e façam uma oferta pela limpeza da lepra. Eles têm lepra. Por que fariam uma oferta se eles ainda têm lepra? Eles, porém, escolheram obedecer. Agora aqui está o segredo. Aqui diz que, ao irem, eles foram limpos. Quando eles se viraram e deram o primeiro passo para fazer o que Deus mandou, o milagre aconteceu. Eu já vi isso acontecer tantas vezes, alguém dizer: eu não consigo fazer essa mudança, ou não consigo obedecer a Deus. Mas eu digo: confie, dê o primeiro passo. Eu tenho muitos amigos que lutam com o fumo. Eu tinha uma amiga que fumava sem parar, fumava em cadeia. Ela tinha 2 cigarros acesos na casa, em diferentes cinzeiros ao mesmo tempo. Eu disse: irmã, o Senhor quer que você pare, isso está matando você. Segundo a Bíblia, não matar inclui você mesma. Aí na embalagem diz: isso vai te matar. Logo, isso é assassinato. Eu disse: eu acho que o Senhor pode te dar a vitória. E ela disse: eu já tentei de tudo. Eu disse: bem, eu tenho um plano de 5 minutos. Um plano de 5 minutos? Sim, um plano de 5 minutos para parar de fumar? Eu disse: antes de mais nada, você acredita que Deus quer que você pare? Ah, sim. Isso está me matando e me falindo. Eu disse: você acha que Deus vai te pedir algo e não vai te ajudar a fazer isso? Ela disse: sim, eu acho que é claro que Ele me ajudaria. Certo, então agora pegue os seus cigarros e jogue-os no fogo. Na verdade, ela tinha um fogão a lenha em casa. Ela olhou para mim e disse: isso é caro. Eu disse: você quer que Ele libere o poder dele em sua vida? Você precisa dar o primeiro passo. Ela disse: ah, tudo bem. Pegou os pacotes de cigarros, jogou tudo no fogo. E eu orei com ela. E eu disse: agora eu posso orar, porque você deu o primeiro passo. E eu disse: Senhor, esta irmã demonstrou que quer ser livre. Quebre as correntes e liberte-a. Tire-a desse vício. Nós oramos juntos e eu tive que me despedir. Eu orei muito por ela também. E ela falou comigo na manhã seguinte e disse: Doug, essa é a coisa mais incrível. Eu não senti nenhuma vontade. Deus simplesmente tirou o desejo de mim. Eu ouvi essa história se repetir tantas vezes. Comigo mesmo, eu parei de fumar. Foi uma luta, mas Deus me ajudou. Mas Ele nunca vai te pedir para fazer algo sem te dar o poder para fazer isso. Pode haver batalhas ao longo do caminho, mas eu o vi quebrar correntes como Ele fez com Pedro, quando ele estava preso. Posso fazer todas as coisas através de Cristo. Agora, o que é a velha aliança? E aqui é onde as pessoas se confundem. Pastor Doug, os 10 mandamentos são a velha aliança. Não estamos sob a velha aliança. Nós somos cristãos da nova aliança, do Novo Testamento. Vamos descobrir o que a Bíblia diz sobre isso. O que é a antiga aliança e por que ela falhou? Aqui em Deuteronômio 4, verso 13, nos diz: e Ele vos anunciou a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e Ele os escreveu em 2 tábuas de pedra. Bem, vocês conhecem a história. Os filhos de Israel, não muito tempo depois de Deus ter dado a eles os 10 mandamentos, Ele falou primeiro. Eles disseram: tudo o que Deus disser, faremos. Então Moisés subiu a montanha, ele recebeu a transcrição escrita de Deus. Enquanto ele estava lá em cima, o povo não sabia que ele ficaria tanto tempo, e eles desanimaram e acabaram dizendo: vamos fazer outro Deus. Não sabemos de Moisés. Fizeram um bezerro de ouro, uma festa, quebraram todos os 10 mandamentos. Ele desceu e... Vocês viram o filme Os 10 Mandamentos, não? Sabia que a minha mãe está naquele filme? Só uma participaçãozinha, junto com outras milhares de pessoas. Eu assisto com as crianças e digo: lá vai a vovó. Só isso.
Mas naquele filme mostra quando Moisés jogou os mandamentos de suas mãos. Mas ele acabou indo buscar outro. Algumas pessoas dizem, viu? Ali foi o fim da antiga aliança. Não, não, não. Ele subiu de novo. Cortou mais tábuas de pedra. Deus escreveu sua vontade naquelas tábuas de pedra. E ele trouxe de volta para o povo. O povo continuou a falhar. E Deus disse, eu farei uma nova aliança. E você pode ler sobre a nova aliança. Se você ler Hebreus 8:8, por encontrar defeitos neles, ele disse, eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Agora, com quem ele faz a nova aliança? Se você é cristão e vai à igreja, você é da nova ou da antiga aliança? Eu sou um cristão da nova aliança. Mas com quem ele fez a nova aliança? Onde diz que ele faz a nova aliança com os gentios? Ele não fez. Ele só fez nova aliança com judeus. Você foi enxertado na linhagem de Israel. E é assim que recebemos essa nova aliança. Você sabe quando surgiu a nova aliança? No Novo Testamento. Vamos ver aqui em Jeremias, capítulo 31, verso 31. Esse é fácil de lembrar. Jeremias 31:31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles. A que diz livrar da lei? Mesma lei, lugar diferente. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, a Bíblia nos diz que quando nós nos tornamos cristãos, somos realmente inseridos nesta promessa do novo nascimento, onde ele escreve sua lei nos nossos corações. Veja, uma aliança é um acordo. E a antiga aliança foi baseada no acordo do povo. Na antiga aliança, Deus disse, aqui está a minha lei. O povo disse, tudo o que o Senhor disser, nós faremos. O povo disse, nós faremos. Não perca isso, nós faremos. Deus disse, cuidado, pessoal, vocês não podem fazer isso, eu tenho que fazer isso. Eles quebraram a lei, farei nova aliança. Eu colocarei minha lei em seus corações, não vocês. Eu, sou eu. Estou te dando um novo coração, eu vou te dar novos anseios. E pelo seu amor por mim, eu os farei andar nos meus caminhos. Então, esta é a diferença entre a velha e a nova aliança. A mesma lei escrita em lugares diferentes, agora está nos corações. Em que lei se baseia a nova aliança? Hebreus 8, verso 10. Esta é a nova aliança que farei, diz o Senhor, porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. São os 10 mandamentos novamente, agora escritos no coração. Viver sob a graça, pela fé, não faz com que guardar a lei de Deus não seja essencial. Já ouviu isso antes? Deixe-me ver se eu consigo ilustrar. Dirigindo na estrada, eu não estava prestando atenção. Eu tinha acabado de sair de uma interestadual, mas agora eu estava numa rodovia. Eu estava na 101, na Califórnia. É uma história verídica. E o policial me conduziu ao acostamento. E ele disse, você não está indo tão rápido. Mas você passou por mim enquanto eu estava seguindo alguém e eu estava muito pensativo. Karen sempre diz, Doug, olha a polícia. Às vezes eles estão do outro lado da rodovia, no sentido contrário, e ela diz, olha a polícia. E você já percebeu que ao ver um policial rodoviário há um reflexo e você tira o pé do acelerador? Não importa se você vai parar ou não, você tira o pé de todos os lugares. Então, ele me conduz ao acostamento e sabe, chorar ajuda nessas horas. É o que as mulheres fazem, elas choram. Eu tentei isso uma vez e não fui multado. Mas em todo caso, eu disse, oficial, desculpa, eu não atentei, eu acabei de sair da rodovia onde o limite de velocidade era 70 e eu simplesmente não reduzi a velocidade, mas me perdoe. Eu não lembro o que disse, mas pedi misericórdia. Eu não pedi por justiça. Eu não queria ir para o acostamento, mas tive que ir. Eu estava sob a lei porque eu infringi a lei, percebe? Você ouvirá essas frases. Conquanto que você cumpra a lei, você não está sob a pena da lei. Violou a lei, você está sob a lei. E tem penalidades. Você está sob a maldição da lei, a pena da lei, que é a morte. Eu disse, eu sou culpado. Eu quero misericórdia. Ele disse, ok, eu vou deixar você ir. E eu disse, louvado seja o Senhor, eu não estou mais sob a lei, agora estou sob a graça. Então, enquanto ele voltava para o seu carro, eu liguei meu motor, meti uma segunda
Girei e espalhei cascalho em todo o seu carro. Arranquei e deixei só um rastro negro e disse: pá! Finalmente livre! Não estou sob a lei! Posso acelerar! Foi isso que eu fiz? Não! Eu fui cuidadoso e você também faria o mesmo? Eu fui tão cuidadoso, ele estava estacionado atrás de mim e eu sabia que eu devia seguir. Então eu liguei o pisca, olhei a rodovia para um lado, para o outro, para cima, para baixo, não vinha ninguém por 1 quilômetro. Eu saí de mansinho, lentamente acelerei, me certificando de estar mais lento que os outros. E por quê? Eu estava sob a graça agora. Eu sou mais cuidadoso em cumprir a lei do que qualquer pessoa, pois eu fui perdoado. Agora, o que seria realmente interessante é se o policial dissesse: olha, eu vou pagar sua multa. Vou liberar você. Eu ficaria muito grato. Iria ainda mais devagar. Então, por que não queremos continuar no pecado? A Bíblia diz que é como crucificar o Filho de Deus novamente. Nossos pecados o ferem. E quando você ama Jesus, você não quer continuar cravando pregos em suas mãos e machucando-o. Então, por amor a Deus, porque fere a Deus, fere ao nosso próximo, te machuca quando você peca. O pecado fere. Por isso queremos obedecer. A essa altura, sua atitude e seu coração mudam. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, diz Paulo. Todos tentam fazer Paulo dizer que não há problema em pecar porque você está sob a graça. Ele diz: de modo nenhum. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei através da fé. Somos mais cuidadosos do que nunca, porque a lei é um reflexo de Jesus. Jesus viveu a lei em sua vida. As pessoas são salvas por guardar a lei? Não. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé, não por vocês, é um presente de Deus, não pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Deus não nos pede para guardar a lei para sermos salvos. Nós a guardamos porque somos salvos. Uma macieira não produz maçãs, por isso você pode chamá-la de macieira. Ela produz maçãs porque é uma macieira. Então, quando Deus muda o coração, o fruto naturalmente será diferente na vida. Deus ainda espera que guardemos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são tão válidos hoje quanto Deus os deu a Moisés há mais de 3.000 anos atrás. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, até que o céu e a terra desapareçam, nem a menor letra, nem o menor traço de caneta irá desaparecer de qualquer forma da lei. Na verdade, Jesus disse: não pense que eu vim destruir a lei. O que significa isso? Não pense significa não pensar. Não pense que eu vim para destruir a lei. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Alguns leem esse verso e pensam que a palavra cumprir significa acabar. Sim, ele veio para acabar com a lei. Agora vejamos se isso funciona. Não pense que eu vim para destruir a lei. Eu não vim para destruí-la, mas para acabar com ela. Isso não faz sentido. O que significa cumprir? Significa encher, preencher completamente. Quando Jesus veio a João Batista para ser batizado, João disse: Senhor, eu preciso ser batizado por ti. Jesus disse: convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Isso significa acabar com a justiça? Deixe a própria Bíblia se explicar. Cumprir é completar plenamente. Jesus veio cumprir a lei plenamente. Ele veio para magnificar a lei. A Bíblia nos fala nas profecias que o Messias veio para magnificar a lei e torná-la honrosa. Billy Graham também tem essa citação, eu creio que seja das notícias diárias de Dallas, já tem vários anos. Mas algumas pessoas religiosas que eu conheço me falam que os 10 mandamentos fazem parte da lei e não se aplicam a nós hoje. São parte da lei que não se aplicam a nós hoje. Eles dizem que os cristãos estão livres da lei. Isto está certo? E a resposta? Não, não está certo. E espero que vocês não sejam enganados por essas falsas opiniões. É muito importante que os cristãos entendam o que a Bíblia quer dizer quando diz livre da lei. Certamente não significa que eles estão livres das obrigações da lei moral, novamente os 10 mandamentos, e que eles estão livres para pecar. Veja, a palavra lei é usada no Novo Testamento escrita em 2 sentidos. Às vezes se refere à lei cerimonial do Antigo Testamento, o que se refere a questões rituais e regulamentos relativos a alimentos e bebidas e coisas desse tipo. Mas a lei dos 10 mandamentos ainda é obrigatória. A lei cerimonial era de um personagem passageiro e foi concluída quando Cristo veio. Desta lei, os cristãos estão de fato livres. Mas o Novo Testamento fala da lei moral, que é um caráter permanente, imutável, que está resumido nos 10 mandamentos. Não tem como discordar. É como Dwight Moody também disse em seu livro Wanting, na página 15.
Os mandamentos de Deus dados a Moisés no Monte Horebe são tão obrigatórios hoje como sempre foram desde o tempo em que eles eram proclamados aos ouvidos do povo. Você pode perguntar, pastor, por que demora tanto neste ponto? Porque eu encontro cristãos e eu os ouço no rádio o tempo todo dizendo: Deus não quer que guardemos os 10 mandamentos porque não estamos sob a lei. E se você realmente pensar sobre isso, é ultrajante. Eu fiz uma entrevista na TV, um debate com um casal ministerial no domingo e outro pastor amigo meu e eles disseram: Pastor Doug, ouvimos sua apresentação sobre lei, você está ensinando legalismo. E eu disse: você acha que Deus quer que guardemos os 10 mandamentos? Eles disseram: não, ninguém pode cumprir a lei. Deu vontade de dizer: quase você está quebrando. Mas eu não disse isso. Eu acho que ele teria dificuldade em dizer à sua esposa: não espere que eu não cometa adultério. Não espere que eu não roube. E se continuarmos, eu direi por que existe tanta tensão sobre este assunto. As pessoas estão lutando com este problema. Talvez seja o que nós chamaríamos de cristão acéfalo. Deus proclama da montanha: voz trovejante, escreve com o dedo, escreve na pedra, dá às pessoas e diz: essa é a minha vontade. A Bíblia diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino, mas aqueles que fizerem a vontade do meu Pai no céu. A vontade de Deus é a lei de Deus. Espera, eu pulei a pergunta. O que motiva uma pessoa a obedecer à lei de Deus? Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13:10. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E se você tem problemas de obediência, o seu problema maior é o de amor. Se você conhece a Deus melhor, você vai amá-lo mais. Se você o ama mais, você vai obedecê-lo melhor. Simples assim. Este é o amor de Deus. Isto é o Novo Testamento. Isto é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. E João diz que seus mandamentos não são pesados. Posso ser um verdadeiro cristão sem guardar os mandamentos? O que a Bíblia diz? Por meio disso, sabemos que o conhecemos, se guardarmos seus mandamentos. Anos atrás, tinha um adesivo de para-choque que dizia: cristãos não são perfeitos, só perdoados. E depois eu vi alguém que tinha um adesivo que dizia: se você ama Jesus, dê seu dízimo. Pode buzinar. Todos esses adesivos de para-choque: se você ama Jesus, buzine. Bip, bip. Mostrar meu amor por Jesus, bip, bip. Isso é fácil. Mas dizia: quer mostrar seu amor por Jesus? Doe. Seja obediente. Aquele que diz que o conhece e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Há leis no Antigo Testamento que não são mais obrigatórias. Falamos o tempo todo, está correto. Quais são? Efésios 2:15. Anulando a lei dos mandamentos contida nas ordenanças, as leis cerimoniais que giravam em torno do santuário e dos seus serviços, do sistema sacrificial, a circuncisão, essas coisas já passaram, elas foram pregadas na cruz. Os sábados anuais, as ofertas de carne, de bebidas, etc. Havia sábados anuais, as festas como Páscoa, Dia da Expiação, Festa dos Tabernáculos, essas coisas foram todas cumpridas em Cristo. Os 10 mandamentos vêm desde antes do tempo de Cristo. Alguns acham que os 10 mandamentos foram pensados por Moisés ou entregues primeiro através de Moisés. Quando Deus disse a Caim: o pecado está em sua porta, e ele assassinou seu irmão, o assassinato era um pecado no Éden? Quando Deus disse a José: não cometa adultério com a esposa de Potifar, o adultério era pecado naquela época? Isso foi antes de Moisés. Então, os 10 mandamentos existem desde o princípio dos tempos. Eles são as leis do amor. A lei moral ou lei cerimonial é realmente a questão. A lei moral é de natureza eterna. A lei cerimonial foi pregada na cruz. Quem o diabo odeia especialmente? Eu disse que voltaríamos ao Apocalipse. Por que este é um estudo importante para o livro do Apocalipse? Primeiro, se você sabe que o diabo está bravo, continue fazendo. Aí você diz: eu não quero a atenção dele. Mas se ele se incomoda, você está fazendo a coisa certa. E o dragão se enfureceu com a mulher e foi fazer guerra com o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O diabo odeia a noiva de Cristo, que mantém sua palavra, que é obediente. É como um cisco no olho dele. Quais são algumas das recompensas por guardar a lei de Deus? São bênçãos. Deus não está tentando tornar nossas vidas difíceis. O pecado traz miséria. Essas coisas que eu lhes tenho dito, que a minha alegria esteja em vocês e que a sua alegria seja plena. Deus quer que tenhamos alegria. Mas feliz é aquele que guarda a lei. Deus não diz que é um fardo, é uma bênção.
Os que amam a tua lei desfrutam paz e nada os faz tropeçar. Esta é a promessa de Deus. Sabe, eu lembro de ouvir uma história sobre um homem que estava dirigindo pelo subúrbio e ele estava passando por uma área com um limite de velocidade de 24 km por hora e ele estava a 70 km por hora e ele passou voando por um cruzamento. A viatura parou atrás dele, acendeu as luzes e ele disse, "Ah, não." Ele parou e quando ele viu o policial pelo retrovisor, ele o reconheceu e pensou, "Eu acho que esse cara é da minha igreja, talvez ele vai me liberar." Ele veio, abaixou o vidro e disse, "Ei, John, como vai? Desculpa, eu estava indo um pouco rápido." Ele disse, "Posso ver a sua habilitação?" "Ah, qual é, cara? Eu só estava com pressa, estava atrasado para o trabalho. Você não pode me liberar desta vez, isso vai dificultar minha vida e eu vou atrasar mais ainda." E ele disse, "Cadê sua habilitação?" Ele ficou bravo, tirou sua licença, entregou, voltou para o carro e começou a dirigir, furioso, fumegando. O policial voltou e, neste momento, ele tinha abaixado seu vidro neste tanto. E o policial lançou a licença e a multa. E o policial se afastou. E o cara abriu a carteira, guardou a licença e abriu a multa. E viu que não era uma multa. O policial tinha pego um pedaço de papel e escrito um recado. E dizia, "Fred, há 2 anos, alguém que estava em alta velocidade matou minha filha de 3 anos. Para mim é uma luta conseguir perdoá-los. Talvez, se eu te liberar desta vez, torne isso mais fácil para mim." E agora, como ele se sentia? Ele disse, "Uau, esse cara perdeu sua filha por causa de um apressado?" Então ele disse, "Tira o pé. Vai devagar." Sabe, quando vemos o quanto Jesus doou para sermos perdoados, então fica mais fácil para nós obedecê-lo. Deus quer que o obedeçamos porque Ele nos ama. Ele quer que obedeçamos porque, no final das contas, isso nos fará felizes. O diabo foi expulso do céu por pecar. Nós não vamos para o céu pecando deliberadamente. Jesus não veio nos salvar em nossos pecados, mas o anjo disse que ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Agora, todos somos culpados de pecado. E quando você vem ao Senhor, há todo um processo. Mas Ele vai te justificar hoje. Se você aceitou Jesus, Ele vai lavar o registro pecaminoso de toda a sua vida. Então, Ele vai te dar seu espírito e poder para aprender a fazer o bem e caminhar em novidade de vida. Haverá altos e baixos, mas Ele vai te ensinar a obedecer. Esse mesmo Deus que me ajudou na minha vida, e eu vou falar sobre isso mais adiante, e Ele vai te ajudar para que você seja uma nova criatura e tenha a alegria do Senhor. Amigos, nós queremos orar para que você viva essa experiência. Não saia daí, pois após a oração teremos mais perguntas bíblicas. Pai do céu, está muito claro na Tua palavra que o Senhor não quer apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Eu oro para que abençoes cada pessoa que está aqui, aqueles que estão assistindo pelo satélite, televisão, internet. Que Teu Espírito fale em seus corações agora e que eles escolham entregar suas vidas a Ti e permitam que Tu lave seus pecados, encha seus corações com amor e dê a eles o novo nascimento, para que eles possam caminhar em novidade de vida. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.